Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus rapidamente, no tema que vocês escolheram. Eu disse ao diácono Rafael, que é bem sugestivo, creio que foi bem abordado no estudo, quinta-feira aqui, com vocês, com o nosso companheiro, nosso irmão Macena, mas eu estava dizendo ao diácono Rafael que eu, orando a Deus, graças a Deus que o Jogral terminou sem falar a minha mensagem aqui, porque já havia hora o Jogral entrar na mensagem. Que vocês falaram, né, deram a introdução da mensagem para mim, já vai adiantar bastante, mas eu orando a Deus e deitei, e adormecendo assim, eu falando com Jesus, Deus falou algumas coisas que eu digo lá na congregação, que a gente gosta de transmitir o que Deus transmite ao nosso coração, amém, irmãos? Amém. Então, queridos, vamos refletir rapidamente. Evangelho de Lucas 9:62, no versículo que dá tema ao que vocês escolheram, que diz: E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, como eu estava dizendo, o Jogral, ele deu uma boa introdução acerca desse assunto, falando a respeito deste momento em que Jesus estava transmitindo esta orientação diante dos discípulos, mas principalmente daqueles seguidores, daqueles que estavam se aproximando dele, né? Enquanto Jesus percorria aquela região, Jesus já havia operado grandes milagres, Jesus já havia feito muitas coisas, já havia falado acerca de quem é o maior no reino dos céus. Jesus já havia falado que quem não é contra a gente é por nós. Já havia dado algumas orientações, tenta passar por Samaria, onde os samaritanos não o receberam, entendendo que ele ia a Jerusalém e não queriam a sua passagem naquele lugar por conta daquela tradição antiga deles não se darem bem. Mas o que me chama a atenção é a expressão agrícola que Jesus usa aqui. Jesus usava muitas expressões, parábolas, que muitas vezes os discípulos não entendiam, as pessoas não compreendiam. Em algumas delas eles tinham que dar explicação, como foi a parábola que ele, falando das sementes, ele teve que explicar. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, dentro de tantas ocasiões oportunas que Cristo se aproveitava dela para trazer mensagens, orientações e revelações, tanto aos seus discípulos quanto àqueles que o ouviam, é que ele agora está usando uma expressão do agricultor. Ele pega o exemplo de um agricultor para mostrar que, assim como um agricultor deve ter atenção na atividade que ele faz, não deve tirar os olhos daquilo que ele está fazendo, assim nós também devemos estar atento às coisas que fazemos para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. E ele usa esse exemplo, e o arado aqui bem descrito pelo Jogral, que era ali com os bois ou jumentos, era posto sobre ambos aquele equipamento, e na ponta tinha como garras para rasgar a terra e criar ali uma forma deles poderem semear. E eles tinham um caminho a percorrer. Meu pai teve uma propriedade assim, e eu via quando a pessoa ia lá cuidar da terra, ia fazer o plantio, eles faziam as covas, né, para colocar o plantio da mandioca, e a gente via o cuidado que ele tinha de fazer tudo numa linha certa, num roteiro, para não fugir muito daquilo, para não plantar misturado, para não misturar as sementes, não diversificar a plantação, onde era para estar apenas algo plantado, ter tudo misturado, ter mistura. E assim era aqui, o agricultor vinha com o seu animal e ia ali o guiando sobre a terra, qual ele queria fazer o plantio, e ele ia rasgando a terra com o arado. O animal ia na frente, o arado vinha atrás rasgando a terra. Se por algum momento o agricultor se descuidasse daquele serviço, tirasse a atenção do seu animal que ele guiava, o animal poderia fazer uma direção diferente e ele começar a também dar uma estrutura diferente ao trabalho que ele estava fazendo.
Quando Jesus aplica isto, nesta ocasião, porque primeiro aparece alguém e diz a ele: Senhor, eu vou te seguir. Olha só, que responsabilidade é seguir a Cristo. Seguir a Jesus, irmãos, não é uma rotina social, não é uma ocasião de momento. Embora nos tempos que estamos vivendo agora, estamos encontrando muito crente assim, social. Ele vai à igreja quando pode, ele vai quando quer, e ele chega no culto, ele não ora, não adora, não lê, não medita. Mas nesta noite Deus te traz a este lugar para te dizer que Ele ainda procura os verdadeiros. Não é fácil seguir a Jesus. Tem gente que acha que é. Monsalete estava contando aqui o testemunho dela. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes alguém olha para a gente e nem imagina o que a gente passou para chegar aqui. Tem gente que acha que a gente cai de paraquedas, que a gente foi jogado lá, como a campanha cantou, teve arrumadinho para chegar. Meu Deus! Se os irmãos soubessem do processo para chegar no propósito, muitos estariam olhando para trás dizendo: quero mais não. Tem que passar por isso? Não quero. Tem coisas que Deus não vai revelar a você agora, porque você ainda não tem estrutura. Porque se Ele te contar, tu desiste, tu para, tu não vai querer continuar não. Ainda está ganhando uma estrutura espiritual para poder passar por isso. E a Bíblia diz que aquele homem que se apresenta a Jesus no caminho diz: eu vou te seguir para onde tu for. Jesus disse: olha, a raposa tem covil, os passarinhos têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde pousar a sua cabeça. Não tenho. Jesus estava dizendo: olha, nada nesta terra aqui eu tenho de precioso, porque eu estou de passagem, eu estou passando. Quem me seguir tem que entender que deve abandonar tudo dessa terra, porque é de passagem. Porque o que eu tenho não está aqui, o que eu tenho está lá. O que você tem reservado por Deus está lá guardado. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor conta bancária, mas nada se compara com o que está preparado. Nada vai se comparar. E há pessoas que não entendem esta verdade de Deus, que não é o que a gente tem aqui, mas é pelo que a gente batalha para conseguir lá. É lá. Jesus disse uma certa vez: junte tesouro no céu, junte lá, não é aqui. Aí uma outra pessoa se aproxima dele, e ele diz: olha, me segue. Agora foi um chamado dele, e ele disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai. Porque era comum naquela época, esta tradição. Não significava que o pai estava morrendo, não significava que o pai dele estava à beira da morte, ou havia morrido. Mas isso aqui significava, irmãos, que eles lá teriam que ficar com o pai na velhice, até o pai morrer. Ele queria ficar com o pai dele na velhice, acompanhar o restante da velhice do pai, até o pai morrer. Ele disse: então, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu ficar com ele até o fim. Quando ele morrer, que eu sepultar, eu vou te seguir. Aí Jesus disse o quê? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus agora fala uma verdade muito profunda para aquele homem. Disse: olha, eu estou te dando a oportunidade de seguir aquele que tem a condição de te tirar da morte para a vida, de te tirar das trevas para a luz, de mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar o cronograma das linhas do livro da tua vida. Ele diz: mas me deixa aqui um pouco, deixa eu ficar um pouco. Irmãos, nós não podemos estar divididos no reino de Deus. Eu não posso vir a este culto nesta noite, mas ficar: eita, eu deixei, eita Jesus, lá e ficar, e amanhã. Eu não posso.
Quando eu chego aqui, irmãos, eu tenho que entender que Ele já está. O problema ficou em casa, no trabalho, no amanhã, mas do amanhã Ele cuida, da minha casa Ele cuida, da minha vida Ele cuida. Então sirva a Ele, faça a vontade dEle. Deixa alguém chamar de louco, de louca. Só vive na igreja. Vá fazendo a tua parte. Vá arando a terra. E um outro chega a Cristo e diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro me despedir dos que estão na minha casa. Ele queria ir lá, dizer: olha, estou indo embora e vou seguir a Cristo. Aí entra o versículo que é tema de vocês. Aí Jesus diz o quê? Ninguém que lança a mão do arado, ninguém que começa o trabalho, que começa a fazer a obra, que entra neste mistério aqui e começa a olhar para trás, até lembranças, olhar lá para trás e dizer: eita, eu tenho algo ali, eu preciso voltar lá, querer parar, querer desistir, não é apto para o reino de Deus. Isso é muito forte. E eu refletindo, deitei, e Deus falou algo ao meu coração. Deus me mostrou Pedro. Andava com Jesus para todo canto. Dos 3 mais próximos, era um dos 3 mais próximos dos 12. Esteve nos momentos cruciais. Viu morto ressuscitar, paralítico andar, tempestade e vento se acalmar. Foi o único, além de Cristo, que andou sobre as águas. Foi o único. Jesus disse: vem. E ele começou a caminhar, mesmo com a fé pequena. Pedro esteve presente em momentos marcantes da história de Cristo. Esteve no tribunal, quando Jesus começa a dizer que o Filho do Homem seria entregue na mão de pecador, que ia padecer. Pedro disse: Senhor, por ti eu darei a minha vida, eu morro com o Senhor. Ele fez: Pedro, tu vai dar a tua vida por mim? Pedro, assim te digo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E a Bíblia diz que quando Jesus é preso, levado ao Sinédrio, lá, Pedro rondando ali para acompanhar o julgamento, alguém se aproxima e diz: eu te vi com ele. Não o conheço. Se aproxima, em uma versão, se eu não me engano, de Marcos, vai dizer que aquele que estava próximo do servo do sumo sacerdote de Malco, reconhece Pedro, que havia cortado a orelha de Malco, e diz: olha, eu te vi lá. Ele diz: eu não conheço. Uma mulher que estavam ali, eles se aquentando no fogo, do lado de fora, se aquentando na fogueira, e ele senta ali também, e uma mulher o reconhece e diz: eu te vi, tu anda como ele, se veste como ele, tu fala como ele, tu é um deles. Ele disse: eu juro que eu não conheço esse homem. E o galo canta. E quando o galo cantou, Pedro começa a se lembrar da palavra de Jesus, que ele havia negado o mestre, que ele havia negligenciado o propósito e o chamado de Deus na sua vida. E o que é interessante, irmãos, é que a Bíblia vai dizer que ele sai dali e chora amargamente. Pedro voltou, Pedro olhou para trás, Pedro desistiu. Naquele momento ali, irmãos, Pedro havia negligenciado o chamado de Deus na sua vida. Ele negou a sua fé, ele havia apostatado publicamente. Ele havia, irmãos, negado que tudo que ele havia vivido com Jesus, ele negou tudo isso. Os milagres que ele viu, as experiências que ele teve. Mais à frente vamos ver que quando as mulheres vão ao sepulcro e olham lá,
que a pedra, elas iam caminhando, e os irmãos conhecem aquela história, quem vai remover a pedra, e quando chegam que o sepulcro está aberto, em uma expressão vai dizer que elas viram um jovem, em uma outra vai dizer que viram um homem, em uma outra vai dizer que tinha um anjo sentado na pedra, mas o que importa dizer é que a pedra estava removida, o sepulcro estava aberto, e o corpo de Jesus não estava mais ali. Ressuscitou. E a Bíblia diz que elas procurando, e um deles diz assim: olha, vai, volta, diz aos discípulos que ele vai se encontrar com você aonde ele disse que ia. Olha, diz também a Pedro. Nem no círculo dos discípulos ele estava, nem no grupo dos fujões, dos que tinham se escondido ele estava. Ele havia se isolado, ele havia se afastado daquela comunidade, daquele grupo. E a Bíblia diz que mais na frente, lá em João, capítulo 20, em diante, 21 especificamente, ele chega para os discípulos e diz: vou pescar. Assim, vou pescar. O Jogral disse aqui que ele chamou pecadores, homens que não tinham muito conhecimento, chamou republicanos, coletores de impostos, agricultores, zelotes, chamou toda espécie de gente, inclusive pescador como Pedro. Mas o que é que Pedro agora faz, irmãos? Ele vai pescar a vida que ele tinha antes, porque lá na beira do lago Jesus disse: olha, vem, me segue, que eu vou te fazer pescador de homem. Jesus disse: abandona esta vida e vem viver uma vida comigo, e eu te mostrarei algo especial, diferente do que tu jamais pôde imaginar. Pedro havia abandonado a vida de pescador, mas agora, olhando para trás, ele estava, irmão, voltando: vou pescar de novo. A Bíblia diz que os discípulos vão com ele, e no meio daquela ocasião, Jesus se apresenta, Jesus aparece. Os irmãos sabem, aquela pesca maravilhosa, tremenda. Eles vão para a beira da praia, e lá na beira da praia, Jesus diz: Pedro, tu me ama. Eita, irmão, é forte esse negócio. Era Jesus dizendo: Pedro, será que tu vai me negar de novo? Olha, Pedro, será que tu vai desistir do propósito? Será que tu vai abandonar a chamada que eu tenho na tua vida? Cada vez que Jesus dizia: tu me ama, tu me ama, tu me ama, era ele dizendo: lembra do propósito, lembra da chamada, lembra das minhas palavras, lembra das minhas promessas. Eu tenho um plano ainda maravilhoso contigo, mas eu te neguei, mas eu ainda tenho um plano. Eu te abandonei. Oh, glória. Eu voltei atrás. Eu abandonei o chamado. Eu abandonei o propósito. E Jesus disse: Pedro, eu ainda conto contigo. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus ainda conta contigo. Não importa as vezes que você disse em seu coração: eu vou parar, eu não vou para a campanha mais não, eu não vou mais para o Barro Vermelho não, eu não vou cantar mais não, eu não vou pregar mais não, eu não vou mais para a escola, eu não vou mais, eu vou deixar de ser crente. As vezes que você tentou parar, tentou desistir da tua chamada, do teu propósito, daquilo que Deus ele tem preparado para você. Deus está te dizendo: eu ainda conto com você. Irmão, mas o Senhor não sabe da minha vida, não sabe por onde eu passei, não sabe o estreito, a dificuldade, a provação. Não importa o teu momento, o que importa é que há uma palavra liberada de Deus ao teu respeito, e a palavra que Ele libera nesta noite é: eu ainda conto com você. Quantos podem adorar a Jesus nessa noite? Adore a Jesus.
Ele ainda conta contigo. Porque na nossa trajetória, eu já vou encerrar, há momentos difíceis na nossa vida. Há momentos difíceis. E eu estava orando a Deus. Eu deitei e disse à minha esposa assim: Elise, eu vou escrever algo aqui. E Deus falou comigo: não esqueça que eu estou deitado aqui na hora de dormir. E Deus falava ao meu coração que há momentos difíceis na nossa vida que são necessários para nos levar até o propósito de Deus. Muitas vezes esses momentos são difíceis, apertados, machuca a gente, destrói a gente, consome a gente, extrai as nossas forças, ele suga as nossas energias. Às vezes são noites escuras que a gente passa, dificuldades dentro de casa, no lar, com a família, com os filhos, no trabalho, na saúde. E a gente, meu Deus, são momentos difíceis necessários para o propósito de Deus chegar. E eu estava deitado, irmã Salete, e Deus disse assim: lembra aí de um momento difícil da tua vida, lembra? Das vezes que tu quiseste parar. Eu estendo esta palavra de Deus ao meu coração, a vocês aí. Fecha os teus olhos e lembra aí onde você está. Eu já vou encerrar. De um momento difícil, bem difícil mesmo, bem difícil. Que tu quase que tu para. Quase que tu desiste. Que tu ia abandonar tudo. Que tu ia entregar os pontos. Lembrei de um momento difícil. Eu estava deitado e Deus disse assim para mim: diga lá a irmã Salete, para ela lembrar de um momento difícil que ela passou, um momento bem apertado na vida dela. E diga a ela que agora não pode mais voltar atrás, é daqui para frente. Porque o que eu tenho daqui para frente é muito maior do que pode imaginar. Eu estendo para você nesta noite, lembra aí de um momento que tu quase que chama o presbítero e diz: não quero ser crente mais não. Que tu quase pega o teu cartão de membro e entrega. Que tu pegasse até a tua Bíblia e dissesse: vou guardar, não vou mais usar, não quero mais. Lembra aí de um momento difícil na tua vida que tu quase para. Lembra aí, lembra aí. Escuta Deus te dizendo: não pode mais voltar atrás. Não dá mais para voltar, meu filho. Não dá mais para dizer assim: eu não quero mais isso para mim, não. Eu não quero mais esta vida, mas não. Não dá mais. O investimento de Deus na tua vida foi muito alto. O preço foi muito caro. É verdade que alguém se levanta. Alguém bota o pé. Alguém diz: não quero. Alguém diz: esse não, essa não. Alguém tenta atrapalhar os planos e os propósitos. Mas Deus está dizendo: olha, fecha a boca, continua no teu lugar, porque isso é necessário para tu chegar lá. Tu vai chegar. A irmã Salete estava contando o testemunho dela, eu me lembrei. E eu quero encerrar aqui. Me lembrei
que na quinta-feira, madrugada de quinta para sexta, do dia 6 para 7 de agosto de 2020, quando João havia nascido, minha esposa era estéril, minha esposa não podia engravidar. Todos os exames feitos, não conseguiu. O último que eu fui, o médico disse assim: olha, de forma natural, tu nunca vai ser pai. Olha para ele. Nunca vai ser. Tu nunca vai pegar um filho nos braços se eu não te fizer pai. Eu disse: pode parar. Eu era diácono da igreja. Eu disse: pode parar. É a sua última palavra? Isso foi lá no Espinheiro, em Recife. É a sua última palavra? Ele disse: é. Aí eu disse: Deus ainda não me disse nada. Eu vou guardar a sua, mas eu vou esperar a dele. Fui embora. Nesse período, a irmã da minha esposa, mais de aproximadamente 8 anos que ela já tinha tido filho, engravidou de novo, de Arthur. E ele ficou assim, feliz, mas também triste porque não engravidava. Depois Deus foi lá abençoando, abriu a madre, veio a Alice, eu conto uma outra hora, mas depois de 4 anos que eu estava com a minha filha, Jesus vai permitir minha esposa engravidar. No ano 2020, a pandemia estava assim, ó, ninguém sabia o que era essa doença. Minha esposa engravida, meu filho nasce, e quando ele nasce, a doutora na mesma hora me chama no canto assim, chamava ele de grandão, porque ele nasceu bem grande. E disse: olha, o senhor precisa fazer um exame aqui, ultrassom, transfontanela. Não sabia nem o que era isso. Me deu uma autorização e me deu o papel. Irmãninha sabe, né? Peguei o papel e saí para fazer. E a primeira ultrassom que eu fiz de João deu 0,2 lado direito, 0,5 lado esquerdo, 1,2 na região central do crânio de João. A cabeça de João estava assim, deformada. O acúmulo de água dentro da cabeça de João era muito grande. E eu fui o primeiro médico, ele disse: isso é normal. Eu disse: meu Deus, normal? Alice não era assim, não foi assim. É normal, depois essa água vai embora. Fui para um segundo médico, e nesse segundo médico, quando ele fez o exame, 2,0 no direito, 2,5 no esquerdo, e no centro estava maior, estava muito maior do que no começo. E ele ficou assustado, irmão, foi para o cantinho da sala, rasgou um pedaço de papel e escreveu o nome de uma mulher. Ainda me lembro, doutora Vanessa Vanderlin, a doutora, diretora do Hospital de Doenças Raras de Pernambuco, diretora da AACD de Pernambuco, uma das doutoras que participava do Bom Dia Pernambuco. Era ela. Eu disse: como é que eu vou achar essa mulher? Mais difícil que tudo, conseguimos. E foi difícil. Eu me lembro que nessa quinta para sexta, João chorava muito. E minha esposa não conseguia dormir, ela não estava bem de saúde depois dessa situação toda. E eu me lembro que eu peguei João nos braços e fui para o quarto ao lado. E fiquei balançando João. E deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2, deu 3 horas da manhã, e eu com ele, e eu disse no meu coração, não disse para ninguém. Eu disse: Deus, vem cá, faz João dormir, eu não estou aguentando mais. Eu ouvi uma voz dentro daquele quarto pequeno, como um vento suave, uma brisa soprando, e disse: eu permiti esta noite escura para poder ouvir a tua voz falar comigo de novo. Permissão. Tem coisa que Deus permite para te ouvir, para te trazer para perto, para que o propósito dele aconteça. No outro dia era a consagração ao presbitério da igreja, e João muito doente. Eu disse: Elisa, eu não vou te deixar com o João doente. Mas eu disse: eu não posso ir e te deixar assim. Depois eu vejo com o pastor o que se resolve. Eu não posso, Elisa. Ela não estava bem.
E eu me lembro que eu fui a um culto, já querendo desistir e voltar para trás. E quando eu cheguei lá num louvor, eu vendo a irmã Salete aqui, eu me alegrei. Eu vendo vocês cantar, eu me alegrei, porque foi num louvor que Deus falou comigo. Eu me lembro que eu estava lá no culto, querendo voltar para trás, querendo desistir do arado, largar a mão dele. Eu fui pesquisar sobre a doença, irmãninha. Tem alguns com hidrocefalia que morrem, né? A cabeça cresce muito e eles morrem, não conseguem desenvolver. E eu fiquei preocupado. E lá no culto, alguém começou a cantar um hino e dizer assim: tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Eu disse: meu Deus, sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar essa ferida. Sou eu que faço. E o povo olhando para mim, eu chorando e a irmã cantando: quem é o homem para pôr um ponto final aonde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Eu ouvi aquela voz no meu ouvido: descansa, quem te prometeu garante. Descansar, este mal não é para morte. Eu me alegrei. Descansar, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Às vezes alguém olha para você, para mim, mas nem sabe o processo para chegar aqui, para estar aqui. E eu me lembro que eu disse, voltei para casa e disse: Elis, isso aí é coisa de Deus, vamos descansar. Fui para a doutora Vanessa, conseguimos. Levei os 2 exames, irmão. Não estava programado aqui, senão eu ia trazer para os irmãos ver. 2 exames, maninha, 2 ultrassom. Aí ela pegou a primeira, olhou, pegou a segunda. O senhor consegue fazer um terceiro? Eu disse: meu Deus. Memorial São José, vá lá. Tem um amigo meu lá, ele vai fazer e você vai voltar na mesma hora. Eu fui. O homem olhava para mim, Elisa, olhava para João, fazia assim com os exames, olhava para a tela, digita aí, tal. Pegou o exame, grampeou mais do que tudo, irmão. Grampeou assim, rodou. Volta urgente para a doutora. Eu disse: meu Deus, meu menino piorou. Quando eu cheguei lá, a doutora pegou o primeiro exame, hidrocefalia inicial. Segundo exame, a hidrocefalia está bem avançada. A cabeça dele está crescendo, tem muita água aqui, está evoluindo muito rápido. Terceiro exame, 1.0 direito, 1.0 esquerdo, 1.0 central. Eu disse: o que é isso? Ela disse: a cabeça do seu menino voltou para o tamanho normal da criança da idade dele. Eu opero cabeça, eu abro cabeça, mas eu nunca consegui juntar os ossos da cabeça e fazer ela ficar do tamanho original. Pega teu menino, volta para casa, ele não tem mais nada. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele ainda faz. Peguei João no estacionamento daquele prédio, um prédio enorme em Recife, nunca tinha ido. No subsolo do prédio eu peguei o meu filho, entrei no carro. Quando saímos do estacionamento eu não aguentei, eu parei.
O carro encostei, próximo à Praça do Derby, ainda me lembro, encostei o carro. Chorava eu de um lado e Elis do outro. E João no cestinho, dormindo. Ela pegava a fralda de João e fazia assim: pega, João. Pega, aí João. Esse menino não tem nada, pai. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Os crentes aí chamam de milagre. Então é milagre, vai para casa. E eu me lembrei do restante do hino que diz assim: eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das tuas noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou, eita glória! Vai suportando um pouquinho aí. Vai suportando um pouquinho o processo. O propósito está chegando. Hoje estou com o João lá. Mas aperreia meu pai, meu Deus. Desce bagunça. Vovô, vovó, meu Jesus. Come que é uma beleza. Saúde para dar e vender. Porque quem faz a promessa é fiel para cumprir. Deus te traz nessa noite para te dizer: não volta para trás. Pode estar difícil, pode estar apertado, mas não volta atrás. Não desiste agora. Quando eu ia desistir, olhar para trás, dizer: é melhor olhar para trás aqui, tentar uma outra coisa. Aí ele começou, como um furacão, como um vento forte, mudar a história de um dia para o outro. Eu quero te dizer que o vento de Deus vai soprar o teu respeito, vai soprar o teu nome, vai soprar a tua história, vai soprar a tua postura, a tua conduta. O teu nome vai chegar em algum lugar e vai dizer: ela é crente, ele é crente. Uma porta grande e larga, Deus está me dizendo, ela vai abrir por causa da tua vida. Vai escancarar uma porta. Tu vai entrar por ela e vai ficar admirado. Como foi que eu entrei nessa porta? É porque você continuou. Deus tem um plano. Deus tem um plano para você. Você veio aqui nesta noite e Deus está te dizendo: eu tenho um plano. Mas está difícil, eu tenho um plano. Estão me caluniando, eu tenho um plano. Estão me vendendo, eu tenho um plano. Olha, estão levantando um falso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Deus está dizendo: eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Só não desista. Não desista. Diante de tudo que ouvimos, diante de tudo que foi exposto, eu quero dizer para os presentes aqui, ainda não evangélicos, ainda não crentes, que Deus tem um plano para você. Ah, irmão, a minha vida está tão boa. Mas Ele tem um plano muito maior, muito melhor do que o que você pode imaginar. Deus quer te colocar em lugares que você jamais imaginou ir, te apresentar pessoas que você jamais imaginou conhecer, te fazer trabalhar na sua seara como você jamais imaginou trabalhar para alguém. Ele quer te revelar os seus mistérios, os seus segredos. Não importa o teu passado, não importa quem você é, o que você tenha feito na sua vida. O que importa é que nessa noite Deus está dizendo: eu tenho um propósito maior e grande na tua história. Tão somente dê um passo para mim, entregue a tua vida nas minhas mãos e eu vou fazer dela algo glorioso. Eu quero perguntar já nesta noite:
Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira vida nesta noite que veio a este lugar? Ouviu os louvores, ouviu os testemunhos, a palavra de Deus, mas entende que hoje é noite de firmar um compromisso com Deus. Hoje é noite de formar uma aliança com Deus. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança nova, perfeita, grande para fazer na tua vida, mas depende de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Onde está a primeira pessoa? Jesus. Você que veio nessa noite, não tenha vergonha. Deus quer fazer algo grande na tua vida, na tua história. Você que convidou alguém, convida ele, traz ele aqui. Deus tem um propósito maior na tua vida. Ele quer escrever algo novo na tua vida. Onde está você? Vem em nome de Jesus. Se na escuridão da noite, olha só, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de... Onde está a primeira pessoa? Venha. Venha em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem tocado no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo, Ele tem falado com você. Tão grande assim, Ele não desiste de você. A igreja vai orando, irmãos. Há uma batalha nesta hora. Há uma guerra espiritual neste momento. Há uma batalha travada nesta hora. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar correntes, para quebrar cadeias, para abrir portões e grilhões e te trazer a sua presença. Vem, em nome de Jesus. Onde está você? Onde está você nesta noite? Te levanta daí e vem aqui nesta noite firmar um pacto com Cristo, um compromisso com o Senhor. Jesus pode mudar a tua história hoje ainda. Ele pode fazer através da tua vida algo novo na tua história. Onde está você? Onde está? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu pedi para o diácono Rafael continuar e reforçar o convite. Onde está você? Venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba força de Deus na tua vida para se levantar daí e Jesus escrever algo novo ao teu respeito. Ele tem algo novo para escrever na tua vida. Cadê você? Venha em nome de Jesus, venha, se levante daí, perca a vergonha, não olhe para as coisas que para trás fica, olhe para o alvo, olhe para frente, olhe para Cristo. Ele tem um propósito.